Graça e paz, povo de Deus. Bom dia. Quem está feliz com Jesus? Amém, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, estamos entrando no mês de setembro, falando sobre o tema durante esse mês, despertando para o Senhor da missão, ou para o Senhor das missões, podemos falar assim também sem dificuldade. Despertando para o Senhor da missão, e algo, claro, é a campanha de missões da nossa convenção do segundo semestre, mês de setembro. Normalmente todo ano aqui a gente acaba falando mais sobre missões, mas esse ano especialmente a gente quer falar sobre missão, até dentro de um pouco do que o pastor Paulo falou semana passada aqui, da missão policêntrica, de todos os lugares, para todos os lugares. Nós entendemos a importância de trabalharmos para a missão. Que missão é essa? A missão que Jesus deu para toda a sua igreja. Sermos a sua igreja na terra, sermos seus representantes na face da terra, sermos sal da terra e luz do mundo. Essa é a missão da igreja. Então, claro, a gente vai falar durante esse mês, mas isso deve ser praticado durante toda a nossa vida. Nós temos que trabalhar, e essa mensagem eu creio que vai falar muito ao seu coração hoje. Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu não vou trabalhar esse texto hoje, ele é apenas uma sugestão, uma provocação de Deus para nós. O texto básico que nós vamos trabalhar é Romanos capítulo 10, mas quando a gente vai falar sobre despertarmos para o Senhor da missão, nós precisamos entender que existe uma missão, que existe alguém que é Senhor dela, e que Ele está chamando as pessoas para praticarem essa missão, para viverem essa missão. E então, quando nós temos consciência disso, passamos então a ter a oportunidade de vivermos uma nova experiência. Eu não vou me aprofundar no texto de Isaías, basicamente dizendo, Isaías teve uma visão sobrenatural, um encontro com Deus ali extraordinário, e então depois dele ser purificado, tocado, a glória de Deus diante dele, mostrou para ele as suas debilidades, as suas impurezas, e aí então Deus depois disso faz uma pergunta, ele diz: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E eu poderia parafrasear aqui, contextualizar um pouco essa pergunta, como se Deus estivesse perguntando para nós hoje: quem vai levar adiante o meu evangelho? Quem vai ser a minha igreja na terra? Quem vai me representar diante dos homens que ainda estão perdidos? O profeta disse: eis-me aqui, envia-me. Deus fez uma pergunta que pode ser compreendida como um desafio. Deus sabia que Isaías aceitaria o seu desafio. Deus sabe se nós vamos ou não aceitar o seu desafio. A questão é se para nós isso já está claro. Então, se existe um desafio, eu quero dizer para você nessa manhã, e o tema da mensagem é esse: nós temos um desafio que vale a pena ser aceito. Existe um desafio que Deus está nos propondo, que vale a pena nós aceitarmos. Quantos desafios são apresentados para nós durante a nossa vida? Principalmente na fase da infância, da juventude aí, quando começa o desafio, ele começa com uma palavra: duvido que você faz tal coisa. E normalmente você tem a necessidade de comprovar que você faz, então você chega e fala: então você vai ver. E normalmente são desafios assim super legais. Eu aceitei um do meu primo quando eu era pequeno, devia ter uns 6 anos de idade. Se minha mãe lembra disso, acho que a gente morava num apartamento lá na Moca, e meu primo fez um desafio muito inteligente. Acho que eu fui mais inteligente ainda. Ele falou: duvido você pegar esse fio desencapado, entortar ele e enfiar ele na tomada para ver o que acontece. Eu falei: você vai ver então. Eu catei e fiz. Meu cabelo subiu tudo em pé, minha mão ficou tudo preta assim aqui, e derrubou, queimou o fusível, porque não era disjuntor.
a caixa de fusível fez puf, e eu fiquei grudado lá até dar certo lá, porque era 110 para ajudar, e eu fiquei meio grudadinho lá, e eu aceitei o desafio, espertão que eu era, aceitei o desafio. E durante a vida parece que a gente aceita um monte de desafio, desafio de um novo trabalho, desafio de uma mudança, de uma casa, de uma compra de um carro, ou de uma progressão nos estudos para se profissionalizar mais em uma área. A gente aceita o desafio de cuidar melhor da saúde. Eu aceitei o desafio do Luiz, ele falou: pastor, você vai começar ou não vai? Eu dei minha palavra para ele, falei: em janeiro de 2018 eu começo, eu dou minha palavra para você, e se eu prometi, já era. Até não gostando, tem dia que eu não gosto muito lá, eu olho para ele e falo: de novo, o Luiz vai me judiar, mas eu sei que eu preciso ir, porque vai fazer bem para mim. Eu aceitei o desafio. E nós precisamos entender que a vida vai ser repleta de desafios. Agora, o que me chama a atenção é que a gente aceita tanto desafio, e quando o desafio mais importante da nossa vida é colocado diante de nós, por que a gente titubeia tanto para tomar a decisão de aceitar? Achei uma frase interessante de um missionário, ele é da Assembleia de Deus lá no Senegal, Marvil Darley. Sabemos muito bem o que é missões, agora está no momento de vivê-la. O cara destruiu, foi muito objetivo, muito simples e muito pontual. A gente sabe o que é missões. A gente sabe o que significa pregar o Evangelho. A gente sabe o que significa ganhar almas. A gente sabe o que significa dar bom testemunho, viver uma vida que agrada a Deus. Por que agora só a gente não toma a decisão de viver isso? Porque basicamente depende de nós, não depende mais de Deus, porque dependia de Deus até o momento que Jesus foi colocado naquela cruz. A partir do momento que Jesus é crucificado, morre e ressuscita ao terceiro dia, e eu aceito o seu sacrifício para a minha vida, então não há mais nada que Deus precise fazer para mudar a minha história. Jesus já fez, agora eu preciso aceitar o desafio. E eu quero falar sobre esse desafio aqui, em 4 pensamentos muito breves. Em primeiro lugar, para você aceitar o desafio, você precisa conhecer o autor da mensagem. Se o desafio é viver para o Senhor das missões, então a primeira coisa que você precisa saber é quem é o autor da mensagem. Porque uma mensagem precisa ser pregada. Agora, quem escreveu essa mensagem? Quem está nos enviando? Porque Deus não fez uma pergunta: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ou seja, quem nos representará, quem falará em nosso nome? Então existe um autor dessa mensagem que precisa ser compartilhada. E aí Romanos 10 vai dizer o quê? 11 e 12, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Como diz a Escritura: gente, olha que coisa linda. O Senhor é Senhor de grego, de judeu, de gentil, de negro, de branco, de amarelo. Não importa a cor, não importa a origem social, não importa a graduação acadêmica, não importa nada. Deus é Senhor de todas as pessoas, e Ele deseja abençoar todos aqueles que o invocam. O dono da mensagem não segrega, o dono da mensagem é inclusivo. O autor da mensagem quer que todas as pessoas sejam alcançadas por ela, desde aqui da praça até os grandes impérios empresariais da nossa cidade e da região. Essa mensagem precisa chegar para todo mundo, porque essa mensagem é para todos. E se o autor da mensagem não segrega, nós também não podemos segregar. Nós não podemos escolher quem será o alvo da mensagem, porque o Senhor da mensagem, o autor da mensagem, ama todas as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Deus ama todas as pessoas. Da onde eu tirei isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, todas as pessoas, não existe rico, pobre,
não existe diferença, existem almas condenadas ao inferno que precisam ser alcançadas pela luz de Jesus para encontrarem o caminho da salvação e terem a sua vida transformada. Olha o que diz Atos 17: pois andando pela cidade, olha o apóstolo Paulo, que experiência maravilhosa, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Paulo pregando para pessoas extremamente conhecedoras da história das coisas, mas que não conheciam o autor da mensagem ainda. E Paulo está dizendo: eu conheço o autor dessa mensagem. O Deus que vocês desconhecem, eu conheço. E é sobre Ele que eu estou pregando. Criador dos céus e da terra, Criador do homem, Redentor, Todo-Poderoso, o Deus que quer cuidar da sua vida. Então, se nós sabemos quem é o autor da mensagem, interessante também nós entendemos em segundo momento, qual é a mensagem? Porque me desculpem, mas tem muita coisa sendo pregada hoje em dia que é tudo menos evangelho. É tudo menos evangelho. É autoajuda, é confissão positiva, humanismo puro e... Gente, tem gente pregando humanismo em mensagem bíblica. Se é que dava, os caras conseguiram, eles se superaram e conseguiram. Tem muita coisa ruim sendo pregada em nome de Deus. O evangelho é a mensagem. As boas novas de salvação é a mensagem. E por que às vezes a gente está perdendo tanto tempo com outras coisas que não são de fato a mensagem? Se nós conhecemos o Senhor dessa mensagem, o autor dela, a mensagem agora precisa ser crida, vivida e compartilhada. E o que Paulo vai dizer lá, Romanos 10, do 8 ao 10? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Gente, olha, o evangelho é tão simples, mas tão simples, com força, que é só isso. É você entender a realidade de Deus para a humanidade, você entender a tua condição de pecador, você entender que se você crer nessa mensagem e você confessar os teus pecados, Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar, e você está salvo e glória a Deus, e agora você vai começar a andar com Cristo e crescer na sua fé pela palavra de Deus. A mensagem é essa. E por que talvez é tão difícil da gente falar dessa mensagem para as pessoas que estão lá fora? Por que a gente tem tanta dificuldade de compartilhar esse amor que Deus derramou no nosso coração? E Jesus disse algo muito claro. Mateus capítulo 10, versículo 7, diz: por onde forem, preguem essa mensagem, o reino de Deus está próximo. O céu está chegando cada dia mais perto da gente, entendendo que vai descer, vai vir ao nosso encontro, né? Fazendo aqui uma pequena brincadeira aqui com o texto. O céu está vindo até nós, a eternidade está se aproximando dos filhos de Deus. A salvação está cada dia mais próxima, isso que a Bíblia diz.
Está cada dia mais próximo o dia da nossa redenção, da nossa salvação, aonde nós vamos olhar o Senhor face a face, aonde nós vamos estar com o Senhor para sempre. Se o céu está cada vez mais próximo, nós precisamos correr, porque tem muita gente morrendo sem ouvir a mensagem do céu, sem ter a oportunidade de ir para o céu. E se a mensagem é tão simples, nós temos que pregá-la. E se existe então o autor da mensagem, e existe uma mensagem, o que falta? Um mensageiro. Quem são os mensageiros? Somos nós. A igreja de Jesus é a mensageira. Nós somos os portadores da mensagem que traz a cura para o mundo que está doente. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos ser os proclamadores dessa justiça de Deus que está chegando para toda a terra. E o apóstolo Paulo então faz uma pergunta em Romanos 10:15. E como pregarão se não forem enviados? E às vezes a gente pensa, mas eu para pregar eu vou ter que abrir mão de tudo. Deixa eu tentar te explicar uma coisa da tua conversão que talvez não ficou clara. Vamos tentar facilitar aqui, ser mais didático. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Deixa eu entender. Ok, beleza. Deixa eu pegar um exemplo. De novo, levanta a mão que eu não vi todo mundo aí. O Edson, vai, me ajuda aqui. O Edson vai bem nos meus exemplos aqui, ele me ajuda. O Edson entregou a vida para Jesus? Confessou o pecado? Pediu para escrever o nome no livro da vida? Beleza. Então é o seguinte, você entregou a tua vida para Jesus, ela é sua ainda ou ela é de Jesus agora? Em tese ela deveria ser de Jesus, porque você entregou para ela, não é? Para Ele. Você entregou sua vida a Ele. Ok. Jesus diz que quem quiser vir após Ele, deve diariamente negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Significa que a partir do momento que você entregou teu coração para Jesus, você inseriu uma nova palavra no teu dicionário, Edson. Você se tornou um ser abnegado. Abnegado é aquele que abre mão de si próprio para viver a favor de uma causa. Se você entregou a tua vida a Cristo, então você está se abnegando de você mesmo para viver a vida com o Cristo, para ir para o céu com o Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ponto. Ok. Por que então que às vezes eu ouço o crente dizer, eu não sei se eu estou pronto a dedicar a minha vida para o Senhor, para sair pregando, ou para fazer as coisas. Deixa eu colocar uma minhoca na sua cabeça para ela andar um pouco hoje, se ela coça teu cérebro aí. Você está fazendo essa pergunta com muito respeito, carinho e amor? Deixa eu fazer um coração aqui para você entender que eu estou me importando. Talvez você nunca entregou tua vida para Jesus porcaria nenhuma. Agora eu já fui chato de novo, né? Eu sempre tento ser legal, não consigo. Talvez você encontrou uma igreja legal para frequentar, mas você não se converteu, cara. E sabe qual é o problema de você não ter se convertido? Você vai para o inferno. E sabe qual é o problema de você ir para o inferno? Você não vai para o céu. E sabe qual é o problema de você ir para o inferno? É que uma vez que você entrou lá, você nunca mais pode ir para o céu. Ah, pastor, é muito ridículo isso. É verdade. Aos olhos humanos é uma coisa extremamente ridícula. A Bíblia diz que isso é verdade. E eu vou dizer um negócio para você. É melhor você acreditar, porque a palavra de Deus não mente. Agora, então que dificuldade é essa de aceitar o desafio? Se a minha vida é do Senhor, então por que eu não estou pronto? Então eu entreguei, mas não entreguei? Aí então eu estou cantando uma mentira. Tudo a ti entrego, tudo deixarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito. Até choro na hora de cantar, tudo deixarei. Vamos cantar outra mentira. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Mentira.
Se você não está disposto a isso, você não está consagrando porcaria nenhuma da sua vida. É mentira. Ah, mas ao Rei dos Reis eu tipo consagro mais ou menos aquilo que eu tipo sou. Tipo assim. Tipo net não entra no reino do céu, meu irmão. Meia boca não entra no reino do céu. Você quer estar preparado para ir? Se torna um mensageiro. Pastor, mas será que eu vou ter que ir lá para o Oriente Médio pregar? Normalmente, o primeiro lugar que Jesus quer que você pregue é lá na tua casa. Você dá um bom testemunho para a tua família que você é crente, que você dá bom exemplo, que você ouve o pastor pregar, e você obedece lá em casa, você obedece seus pais, você honra a tua família, você não fica faltando e levando 200 mil atestados no teu trabalho, você dá bom testemunho, você não mente, você não fala palavrão, você tem uma conduta correta, as pessoas te procuram porque você é confiável. Isso é ser crente. Ah, pastor, eu pensei que ser crente era sair fazendo os paradas. Não, isso aí é talvez uma manifestação, pode ser espiritual ou não, não vou entrar no mérito aqui, não sou Deus para julgar, mas isso não é ser crente. Ser crente é o que você é dessa porta para fora todo dia. É como a tua família te vê, os teus vizinhos te veem, como o teu patrão te enxerga. Você quer saber se você é crente? Seja muito honesto, chega para o teu patrão e fala assim, para o teu chefe, fala, ó, eu gostaria que você falasse como você me vê. Questão de padrão, de caráter, de conduta. Você poderia me dar um feedback sobre isso? Eu gostaria de saber. Não estou te colocando em fria, não é assédio moral, nada. Eu estou te pedindo. Se você tiver coragem de pedir para quem está cuidando de você no trabalho e tal, para essa pessoa dizer para você quem você é, e você ouvir, olha, você é uma pessoa que faz a diferença aqui onde você está. Você é crente. Você é cristão. Você está sendo o representante do Cristo aonde você está. O mensageiro nada mais é do que sacerdote real, nação santa, povo exclusivo, para proclamar a mensagem para aqueles que estavam nas trevas. Nós temos que anunciar essa mensagem. E olha o que Paulo está dizendo, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, como é feliz quem pode anunciar essa mensagem de salvação. Ou seja, quando eu não anuncio o evangelho, eu me torno uma pessoa triste. Quando eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de mim mesmo. E normalmente tudo que vem de nós é mais frustração, decepção do que alegria. Novamente, João 20, 21, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, a igreja não tem opção. Você tem que ir. Você tem que ir lá no meio da tua família, dos teus vizinhos, dos teus amigos. Você tem que consertar tudo que não tiver legal, do que depender de vós. Tende paz com todos. O cara pode continuar te azucrinando, ele pode continuar te injuriando, ele pode continuar te fazendo mal. Faça a sua parte. Você precisa ser um proclamador dessa mensagem. Ah, mas o cara tentou me matar. Peça para Deus ter misericórdia da vida dele, para Deus cuidar da tua, perdoe ele e siga em frente. Ah, mas o cara passou com o carro em cima do meu pé e ele viu. Eu não vou falar para você dar o outro pé, não é nesse sentido que Jesus quis dizer dar outra face, gente. Mas é o seguinte, Senhor, ele não sabe o que ele está fazendo. Quando você diz isso para um ímpio, ele não sabe mesmo, e ele precisa do amor de Jesus. Se for um crente, quando você diz isso, aí a coisa entornou para a vida dele. Sabe por quê? Brasas vivas vão se colocar sobre a cabeça desse camarada. A vida desse cara vai ser um caos, até ele se arrepender e consertar. É assim que funciona. Por último, falei que eu ia ser rápido hoje, pastor Paulo. Não creste na minha predição? Os ouvintes... É que eu quero orar junto com vocês, então eu tenho que falar menos para orar mais. Quem são os ouvintes, gente? Se os mensageiros somos nós, e o jardineiro é Jesus, como diz lá, ó. Quem são os ouvintes?
Ó o Jonathan, rachando o bico, né, Jonathan? Lembrou, né? Quem são os ouvintes, gente? São as pessoas que estão morrendo lá fora do nosso lado. É aquele vizinho, irmã Aurelisa, que a gente tem vontade de pedir para Deus levar mais cedo. Não sei se a irmã tem, eu estou citando de exemplo, olhei para a irmã, lembrei. Com aqueles funk comendo, no último, que a hora que a irmã está lavando a louça, a irmã está lá, não é? Você não aguenta mais ouvir? Tem que orar por ele. Ele é o ouvinte. Você tem vontade de matar o cara, vontade você às vezes vai ter mesmo. Vocês são tudo bonzinhos, só eu, né, que sinto isso. A Bíblia diz: irai-vos e não pequei. Chegar até o ponto da ira, meu irmão, que você está ali por dentro, ali, está desganar esse miserável, sem vergonha. Aí vem Jesus e fala assim: ah, é? Que bom que eu não faço como você, né? Que bom que eu não faço isso com você como você gostaria de fazer com os outros. Aí começa lá igual cachorrinho, a gente vai se entortando por dentro lá, vai passando aquela raiva. Ué, mas tem dia que a gente fica por conta mesmo. A indignação humana, gente boa. Não fica esse negócio, eu não sinto nada disso. Você é psicopata, toma cuidado. Se você não tem muitas emoções claras, você não sabe expô-las, você está só maquinando. Não, tá tudo bem, querido, tá? Você já está desenhando na tua mente o dia que você vai mandar um atirador acertar a testa do cara. É assim, fique esperto. Então você vai ter momentos que você vai sentir o negócio ferver para o teu lado, meu irmão. Você é humano. Sabe um jeito de você deixar essa ira ser aplacada no teu coração? Você saber que tem um ouvinte ali do outro lado que precisa ouvir essa mensagem. E como vai ser gostoso o dia. Gente, eu lembro dessa história que o João e a Débora contaram do Paraíba, da Valdira, que eles não eram crentes. E a alegria que eles tiveram depois de trazê-los para Jesus. E o João falou: pastor, não me acertava muito com o Paraíba lá no passado não, no trabalho. E agora a gente está junto, caminhando com Jesus. Não foi isso, João? Olha que coisa linda, gente. Agora, se lá atrás ele tivesse guardado mágoa, falando assim: o cara nunca me ajudou, o cara nunca foi legal comigo, eu estou na igreja, problema dele. Agora, Senhor, vê o que o Senhor quer fazer por ele aí, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, né? O Senhor sabe que não tenho condição de ajudar. Não, vamos para a igreja. E de você saber que você está trazendo uma alma que está mudando de vida, e ela poder viver do mesmo jeito a vida que você está vivendo. Isso é lindo demais. Quão belos são os pés de quem está fazendo isso. Porque você está trazendo um perdido, um pecador, uma pessoa que vive na desgraça, para conhecer a graça, para conhecer o favor que a gente nunca mereceu e que tampouco ele mereceu, mas agora ele tem acesso a essa maravilhosa graça, porque você entendeu que ele era um ouvinte, que ele precisava ouvir aquela mensagem, e que você pregou essa mensagem para essa pessoa. Romanos 10, 20, falei que o texto era em Romanos 10 hoje, mas eu volto a Isaías, porque Paulo está citando ele aqui. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Nós não podemos viver num rincão evangélico. O nosso povo, bom estarmos aqui, só fazer ali, nosso negocinho é gostoso, só o nosso povo. Uma vez um irmão de outra igreja, anos atrás, falou para mim: pastor, você não tem pretensão não de ficar a igreja passar de mais de 100 pessoas não, né? Pensei, cocei a cabeça, falei: por quê, irmão? Porque aí depois o pastor já não vai conseguir mais lembrar o nome de todo mundo. Até 300 eu sei que eu já consegui lembrar. Então ele estava preocupado que a gente não ia conhecer mais as pessoas, que não ia mais estar tão legal, aquela coisa. Meu irmão, é legal você ter mais gente chegando perto de você, porque você é um discípulo do Cristo. Você está perto de alguém, alguém se aproxima de você, e você leva o Cristo para ela, e essa pessoa amadurece na fé, e ela vai atrair outro para Cristo, e essa pessoa cuida desse outro. Igreja é isso, cristianismo é isso. A mensagem tem que ser pregada a um povo que não quer saber de Jesus. Nós temos que ir nos lugares difíceis falar para quem não quer saber dele,
Porque é naquele lugar que a salvação vai encontrar corações desesperados. Marcos 16, 15 e 16, o texto da grande comissão. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aqui com esse texto, e olha, eu não sou um bom exegeta talvez, eu não me acho um grande teólogo, eu acho que eu sei muito pouco da Bíblia inclusive, mas às vezes eu consigo ler um texto e entender um pouco do que Jesus estava dizendo. Esse texto aqui quebra todos os missiólogos regionalistas extremos e quebra todos os missiólogos transculturais extremos. O regionalista diz: não, a gente só tem que investir em Jerusalém, que é a nossa Jerusalém, é Jerusalém, e só aqui, aqui, aqui. Está errado, porque Jesus não disse isso. Ah, mas não, Jerusalém já está ganha, está a igreja e tal, vamos só para os confins. Está errado também, porque Jesus disse: vão pelo mundo todo. Todo é aqui, Campinas, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Acre, Roraima, México, Estados Unidos, Japão, África, não importa, vão pelo mundo todo. Se Jesus mandou ir, tem que ir, ponto final, e acabou. E a gente não tem que ficar tentando ser teóricos, discutindo fatores, não, é só ir fazer a missão, porque tem ouvintes no mundo inteiro que estão precisando ouvir. Posso te dar um número que eu separei aqui? Difícil de engolir, porque dói. Mais de 3,2 bilhões de pessoas ainda não ouviram a mensagem de boas novas de salvação hoje. 40% da população mundial não ouviu falar de Jesus ainda. E nós ficamos, o evangelho já foi pregado no mundo todo. Olha o WhatsApp, olha o YouTube. 40% da população não sabe quem é Jesus. Tem muita coisa para ser feita ainda. Nós temos uma missão muito grande nessa terra. Nós temos que pregar para cá, ajudar quem está indo lá, fazer tudo o que for necessário para que o reino de Deus se manifeste. Conclusão: você está disposto a aceitar esse desafio e de cumprir a missão que Deus te deu, seja ela qual for? Pergunta aí, você não precisa me responder, é para o Senhor que você deve responder. Fecho com o texto de Romanos 10, 13, como um incentivo a tudo que nós falamos. O que a Bíblia diz? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Gente boa, você vai pregar, e nós cantamos isso hoje de manhã. Um dia todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Um dia isso vai acontecer, e para isso acontecer, nós temos que pregar o Evangelho para as pessoas. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Nós temos que trazer amigos para o reino de Deus. Pessoas que são mais chegadas do que a própria família, traga para perto. Não deixa ele te afastar do reino. Manifeste o reino na vida dele, para que ele faça parte do reino. Coloquei uma frase no escopo principal para os pastores que vão pregar esse mês, que veio ao meu coração quando eu preparei o ano passado as temáticas. Uma igreja pode realizar ações missionárias e se satisfazer esporadicamente com isso, ou ela pode ser uma igreja missionária, cujo batimento do seu coração é viver e servir ao Senhor das missões. Você tem uma escolha. De vez em quando você pode fazer missões, ou contribuindo, ou até compartilhando de Jesus com alguém, mas de forma muito esporádica. Ou você pode viver missões, ou você pode ser um missionário integral no reino de Deus, falando do amor de Jesus. Tem muita gente, 40% da população mundial ainda não ouviu falar de Jesus, não conhece a salvação que nós conhecemos. Feche os teus olhos.